Olá! Nessa série de vídeos sobre casos clínicos, nós separamos algo importante para nós nessa etapa da formação, que são alguns casos clínicos do próprio Freud, casos que têm por objetivo ilustrar, exemplificar para nós como que funciona realmente a prática psicanalítica, e por isso é muito importante entendermos que esses casos clínicos, eles trazem para nós elementos muito enriquecedores na nossa formação. É claro que nós temos aí os casos mais tradicionais, mais emblemáticos do próprio Freud, mas existem outros tantos casos que podem ser muito úteis e importantes também ao longo da nossa formação como psicanalistas. E é importante refletir sobre uma mensagem válida sobre o fato de que nesse campo da investigação, esse campo que nós chamamos de investigação psicanalítica, todos esses relatos de casos clínicos, eles são entendidos como parte de uma ferramenta para talvez para essa elaboração teórica das próprias experiências psicanalíticas. E Freud, ele sempre teve essa preocupação, de alguma forma, de tentar atrelar, todo o seu trabalho de construção teórica aos moldes da ciência do seu tempo. O que isso quer dizer? Que ele realmente procurou refutar a sua teoria através do experimento, da aplicação prática daquilo que ele desenvolveu dentro de toda a obra, dentro de toda a teoria psicanalítica. Agora, por outro lado, podemos até considerar que essa direção da pesquisa psicanalítica ela acaba sendo dada também pela experiência, não só pela construção do caso, mas pela aplicação desse conhecimento à clínica. Então, é isso que aconteceu de fato. Desde os primeiros trabalhos de Freud, o que nós observamos é que a própria clínica acabou fornecendo, de alguma forma, esse norte, a partir dos quais foi possível também essa construção, esses eixos, essa proposição dos eixos fundamentais da elaboração da teoria em psicanálise, ou desse embasamento teórico em psicanálise. E nós entendemos com tudo isso que é no relato dos casos clínicos que, de alguma forma, se fundamenta para nós a construção teórica em psicanálise. Sempre que um caso ele existe, nós também temos que trabalhar com a hipótese de que esse caso ele é único, que ele permanece como marca distintiva também do próprio método psicanalítico. Então, o que nós vamos observar ao longo da nossa formação e ao longo de toda a obra freudiana é que os casos clínicos, de fato, eles são únicos. E a gente precisa olhar para cada caso com exclusividade. E não apenas todo esse arcabouço teórico, todos os estudos teóricos de Freud, mas, como eu comentei, a sua própria experiência, a prática, ela teve uma grande repercussão na obra freudiana. Os pacientes de Freud, eles foram muito importantes e eles tiveram grande influência também no seu trabalho enquanto fundador, enquanto esse pai, esse guardião da psicanálise. Nós separamos alguns casos clínicos para discutir. É claro que os casos já são analisados pelo próprio Freud, então o que eu posso propor nessa série de vídeos é trazer alguns desses casos. Para isso eu separei 3 casos clínicos de Freud, para que nós pudéssemos revisar alguns dos pontos mais importantes desses casos, que talvez cobrem um pouco mais de importância para o nosso estudo. Mas, dentre os diversos pacientes de Freud, cujos estudos de casos acabaram sendo publicados, ele comenta que alguns desses casos ele precisou adotar alguns pseudônimos e muitos que ficaram conhecidos na história da psicanálise, como o próprio caso da Ana O, a Berta, que eles falam que a paciente, que também era paciente do seu médico e amigo de trabalho, Joseph Breuer. Ela foi tratada com o método catártico e conhecido método da livre associação de ideias. A gente tem o caso também da Cassilia, da Anna von Liebing, da Dora, da Ida Bauer, da própria Amy também, da Fanny Moser, da Elisabeth von Erre. Nós temos o caso da Aurélia Kronicke, do Pequeno Hans, do Pequeno Lobo,
o Homem dos Ratos, né? O Homem dos Lobos, na verdade, né? Pequeno Hans e o Homem dos Lobos, dentre outros pacientes aí na sua obra que surgiram. Então, para destacar, nós começamos então a análise do primeiro caso já no próximo vídeo. É isso.